é a nossa arma de guerra. Em Ti estamos seguros, em Ti estamos bem alocados, em Ti a nossa mesa tem pão. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que nos garante vitória. E nós te amamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor tem a nos dar. Eu sinto a Tua presença de forma sobrenatural nesse lugar. Eu não sei como você entrou aqui dentro hoje, eu sei como você vai sair. A Bíblia diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Você pode dizer para alguém: Jesus tem um plano na sua vida. Diz para 3 pessoas: Jesus tem um plano perfeito na sua vida. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Gente, eu ainda, graça e paz a todos, bom dia. Eu ainda estou com a palavra de quarta-feira no meu coração. Quem veio quarta-feira? Essa semana aquela palavra ela alimentou minha alma de uma forma sobrenatural. Eu ainda estou pensando naquela palavra. Então hoje eu fiquei tão impactado com aquela palavra que hoje eu quero repregar uma mensagem que eu já preguei há muito tempo atrás. Porque a gente está recebendo tantos novos membros aqui, então é importante você ouvir palavras que edificaram tanto a nossa vida. Pega a sua Bíblia e abre em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, você está me ouvindo bem? Lucas capítulo 24, versículo 49, isso. Lucas 24, versículo 49. Perfeito, filho. Olha o que o texto diz. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler novamente. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Hoje eu quero falar sobre o tema: Deus te prepara, depois te envia. Amém? Pode se sentar. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, 2 discípulos saíram da cidade de Jerusalém com destino à aldeia de Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava a cerca de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. E eles saíram daquela aldeia e eles foram em destino a Emaús. No caminho, esses homens conversavam acerca do que havia acontecido com Jesus. A saber, Jesus havia sido crucificado pelos fariseus, pelos judeus, e eles estavam melancólicos, entristecidos com o que havia acontecido com Jesus na cidade natal. Quando de repente Jesus entra no meio deles e começa a caminhar com eles, mas eles não percebem que era Jesus. E Jesus pergunta a eles: por que vocês estão entristecidos? E eles respondem: nós estamos entristecidos porque crucificaram Jesus e nós não sabemos aonde está o corpo dele, e toda a esperança que nós havíamos construído em nosso coração em relação ao Messias foi destruída. E Jesus começa a conversar com eles de forma carinhosa e diz: não precisa ficar triste, foi necessário ele ser crucificado para que se cumprisse a lei e os profetas. Então eles continuam caminhando, e no final do percurso,
Cleopas, que era um dos discípulos que estavam ali conversando no meio do caminho, constrange esse tal homem que era Jesus a entrar na sua casa e ceiar com ele. E a Bíblia diz que Jesus entrou, sentou à mesa, tomou um pão nas mãos, partiu o pão e deu aos dois que estavam caminhando no meio do caminho. Quando eles perceberam que ao partir do pão seus olhos se abriram, eles perceberam que eles estavam diante de Jesus, aquele a que os judeus haviam crucificado. Então eles foram tomados de euforia e resolveram voltar para Jerusalém para falar para Pedro e os discípulos o que eles tinham visto. Quando eles estão ali relatando a Pedro e aos discípulos o que havia acontecido no caminho de Emaús, o texto diz que de forma extraordinária, espontânea, Jesus ultrapassa as paredes do cenáculo. Eles estavam fechados, como se fosse um espaço como esse. As portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo da perseguição dos judeus. Mas Jesus, ele ultrapassa a porta, porque para Deus não tem porta fechada. Para Deus não tem barreira. Para Jesus não há impedimento. Ele ultrapassa a porta e saúda os discípulos com a paz de Deus, com o shalom, a paz. E quando ele saúda os discípulos com a paz, ele também mostra os cravos nas mãos e as marcas nos pés. Por que Jesus mostrou a marca das mãos e as marcas dos pés? Porque tem pessoas que só vão acreditar que você saiu da sepultura se você mostrar suas cicatrizes. Vou dizer de novo. Existem pessoas que só vão acreditar que você ressuscitou do meio dos mortos se você mostrar suas cicatrizes. A cicatriz que você superou um divórcio, a cicatriz que você superou uma depressão, a cicatriz que você superou uma falência, uma frustração, uma enfermidade. Algumas pessoas só vão acreditar em você depois que verem a cicatriz. Mas eu quero dizer algo para alguém aqui: não vai faltar cicatrizes na sua vida, para mostrar que Deus é na tua história. Você vai mostrar suas cicatrizes, e cicatrizes sinalizam que nós vencemos. Ele mostrou as cicatrizes, ele mostrou os pés e as mãos, para que as pessoas pudessem acreditar. E ele diz: não fiquem tristes, foi necessário eu ser crucificado, para que se cumprisse a lei e os profetas. E Jesus, terminando de dizer isso, vai dizer uma palavra profética. Jesus vai dizer o seguinte: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, está no imperativo. Jesus não pede para eles ficarem na ideia de se eles querem ficar. Jesus não dá opção para eles pensarem. Jesus simplesmente pede. Ele não pergunta se eles querem, se eles podem ou se eles desejam. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E por que Jesus pede para que eles fiquem em Jerusalém? Porque possivelmente eles querem voltar para Galileia. Eles querem voltar para Galileia. Jerusalém era um lugar perigoso de se estar. Havia muita perseguição, havia muita morte. Os judeus estavam perseguindo aqueles que seguiam a Jesus no caminho. Então eles querem voltar para Galileia. Olha o que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, Mateus 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Jerusalém era um lugar perigoso de se estar. Jerusalém era um cemitério de profetas. Todo mundo que Deus enviava para profetizar em relação àquela cidade era morto, era apedrejado, era preso. E dizem as estatísticas existenciais que nenhum ser humano quer permanecer por muito tempo em um ambiente que causa dor e que causa sofrimento. Então, não era fácil ficar naquela geografia. Ficar em Jerusalém não era bom. Ficar em Jerusalém não era viável. Ficar em Jerusalém era correr perigo. Ficar em Jerusalém era perder a cabeça. Não era bom ficar em Jerusalém. Jerusalém era um campo minado. Jerusalém era um lugar onde eles estavam correndo risco de vida. E aí nasce um questionamento: se Jerusalém era a cidade da adoração,
Por que ficar em Jerusalém era perigoso? Porque nem todo mundo que está na cidade da adoração é adorador. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Nem todo mundo que diz glória a Deus serve o Deus que dá a glória. Às vezes você vai estar em alguns lugares e as pessoas vão te perseguir, vão te caluniar, vão te difamar, vão te prejudicar, vão te roubar, vão te lesar, vão tentar passar a perna em você. Às vezes você vai estar em um lugar e você vai ser ferido, machucado por quem você mais ama. Você vai ser traído por quem você mais acreditou. E você precisa estar preparado para essas coisas. Nem todo mundo que está na igreja é adorador, é servo de Deus. Por isso que você vir à igreja não te faz um cristão. Só te faz um cristão quando você nasce de novo. Amém? Por isso que é necessário nascer de novo. Então aqueles que tiraram a vida de Jesus foram aqueles que não tiravam o nome de Deus da boca. Então vai se acostumando. Porque antes de Deus te tirar de um lugar para outro, Ele vai te ensinar a lidar com perseguição. Diz para quem está do seu lado: você vai ser perseguido. Muito perseguido. De forma grandiosamente perseguido. Paulo diz que todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus serão duramente perseguidos. Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do reino de Deus e da justiça. O apóstolo Pedro disse o seguinte: não estranheis a ardente provação que vem contra vocês, mas antes se torne participante do sofrimento de Jesus. Então quero dizer para alguém aqui: quanto mais parecido com Jesus você é, mais perseguido você será. Você vai ficar aonde muitas vezes você não quer ficar. Jesus diz: fique em Jerusalém, mas não era bom ficar em Jerusalém. O Espírito Santo está falando com alguém aqui? Ficar em Jerusalém não era bom, mas Jesus diz: fica. E às vezes Deus nos coloca em situações assim mesmo, porque tem ambientes que a gente não quer ficar. Tem lugares que para nós já deu. Tem ambientes que para a gente terminou o tempo. Mas aí vem a suave voz de Deus dizendo: fica mais um pouco, porque eu vou trabalhar algumas coisas em você, para poder te levar para o centro da minha vontade. E alguém aqui já teve experiência, deixa eu perguntar para alguém já teve experiência de ficar em um lugar que você não queria ficar? Qual é a sensação? É horrível. Você não tem prazer de acordar pela manhã para trabalhar. Você não tem prazer de estar naquela casa mais. Você não tem mais prazer de estar naquele ambiente, naquela geografia, no meio daquelas pessoas. Literalmente você não tem mais prazer. Por quê? Porque o seu tempo ali acabou. E você sabe quando o seu tempo em um lugar acaba. Você sabe. Só que o texto deixa bem claro que a gente vai precisar ficar muitas vezes em alguns lugares que nós não queremos. Pergunta por quê? Porque Deus quer nos tratar. O texto fica bem claro em dizer que Deus quer nos tratar. Porque quando ele diz para ficar em Jerusalém, é ficar em um lugar que eles não queriam. Ou seja, quando Deus nos pede para ficar em algum lugar, uma casa, uma relação, em um ambiente, uma geografia, em um lugar que a gente não quer, é porque Deus tem alguma coisa a tratar na nossa vida. Era mais fácil voltar para Galileia. Lá na Galileia eles eram amados. Lá na Galileia eles eram respeitados. Na Galileia era a cidade natal deles. Ali eles tinham um abraço, acolhida. Ali eles tinham fraternidade. Era o melhor lugar do mundo para se estar. Era na Galileia. Não era em Jerusalém. Jerusalém não era bom. Jerusalém era ruim. Só que toda vez que Deus quiser te promover, Ele vai te ensinar a conviver aonde as cobras podem te morder. 3 entendeu? Eu vou dizer de novo. Toda vez que Deus tiver algo grande na sua vida, algo poderoso na sua vida, Ele vai te ensinar a conviver no meio de cobras. Eu vou repetir mais uma vez.
Toda vez que Deus quiser alavancar a tua vida, dar crescimento na sua vida, Ele vai te colocar num ambiente cheio de cobra. Para quê? Para te ensinar a lidar com víboras. Tem víbora na família, tem víbora na empresa, tem víbora na igreja. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Tem víbora na sua rua, tem víbora no seu escritório, tem víbora no hospital que você trabalha, em todo lugar tem víbora. Aí Deus nos coloca no meio de víboras para nos ensinar a lidar com perseguição, para tirar a nossa infantilidade, a nossa meninice. Ele coloca a gente para ficar no nosso encalço, nos prejudicando. Para quê? Para a gente amadurecer, desenvolver. Por isso que antes de José ser o governador do Egito, ele foi traído pelos próprios irmãos. Antes de Daniel ser o governador de Babilônia, ele foi jogado em uma cova cheia de leões. Não vai ser diferente comigo e nem com você. Os primeiros a te trair vai ser as pessoas que estão perto de você. As primeiras pessoas que vão te empurrar para uma cova são as pessoas que não querem ver você crescer. Mas eu amo Deus, porque Deus primeiro nos amadurece espiritualmente, para depois nos colocar em lugares de destaque. Deixa eu liberar essa palavra para alguém. Se você está sendo perseguido em algum lugar, se alguém está te ferindo em algum lugar, se alguém está te prejudicando em algum lugar, se você está no meio de cobras e víboras, é porque Deus viu graça em você. Vou dizer de novo, Deus viu graça em você e sabe que você não vai ser mordido pela cobra. Deixa eu dizer, você pode até ser mordido pela cobra, mas o veneno dela não vai funcionar. Deus não permite que o veneno funcione. Faz parte do processo ficar em Jerusalém. Pastor, mas eu não quero mais ficar. Você tem que ficar. Pergunta por quê? Deus vai trabalhar a sua ansiedade. Sabe quando você quer trocar de carro e a coisa não anda? Você quer mudar de casa e a coisa não... Você quer trocar de emprego e o negócio não gira? Alguém teve essa experiência? Você está meio saturado num lugar e você quer sair, E Deus está falando, eu vou trabalhar a sua ansiedade. Porque todo desejo prematuro gera morte. Por isso que a mulher tem a gestação de 9 meses. São 9 meses sendo gerado o bebê que amanhã vai ser o feto que torna-se bebê, depois criança, até tornar um adulto. Tudo tem um processo. Eu me lembro que em 2014 eu fui gerente de uma empresa e o ambiente de trabalho ali era muito ruim. Era um ambiente precário. Na verdade era um ambiente cheio de víboras. Você trabalhar no lugar ruim é a pior coisa que tem, porque você está, a maior parte do seu trabalho, do seu tempo, você está dentro de um trabalho. Então você acorda pela manhã, já toma condução, já vai para um lugar que é distante. Às vezes nem ganha tão bem para estar ali, mas você precisa trabalhar. E aí, estar em um ambiente de víboras não é bom. E eu me lembro que o ambiente de trabalho era muito complicado. E eu falei para a Lulu, eu estou sendo perseguido aqui, o ambiente não está legal. Eu vou sair daqui, vou procurar outro trabalho. E aí foi isso que eu fiz. Naquele dia eu fui determinado a sair do trabalho. Eu falei, vou pedir as contas. Só que eu me lembro que eu entrei no banheiro da empresa, dobrei o meu joelho e tive um tempo de oração ali na hora do meu café. Quando eu saí do banheiro, o banheiro ficava bem na frente do balcão. Quando eu saí do banheiro, um homem de Deus entrou no balcão, pegou como se fosse, era a mão dele, mas eu vou só simular que ele pegou a mão dele e bateu no balcão assim, ó, e disse assim, ó, Deus mandou você ficar. Aí eu olhei para um lado, falei, quem falou alguma coisa para esse cara? Ele falou, Deus me trouxe aqui só para dizer para você, teu tempo aqui ainda não acabou, você vai ficar. Porque Deus vai fazer isso, e quando você chegar no centro da vontade dele, aqui dentro, ele te tira. Eu perguntei, mas por quê? Porque ele disse, Deus não tira ninguém debaixo de humilhação de um lugar. E se tirar debaixo de humilhação é porque ele tem um ambiente de honra para te colocar. E aí eu entendi que muitas vezes a gente tem que ficar no lugar que a gente não quer, para que a gente aprenda a desenvolver maturidade. Jesus disse para os discípulos, fica em Jerusalém, porque você vai ter que aprender a dividir o mesmo espaço com gente que não gosta de você. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Diz para quem está do seu lado, você vai ter que aprender
a dividir o mesmo espaço com quem não gosta de você. Você pode ser educado, vai ter gente que não vai gostar da sua educação. Você pode ser bonito, vai ter gente que não vai gostar da sua beleza. Você pode ser rico, vai ter gente invejando a sua prosperidade. Você pode ser espiritual, vai ter gente invejando a sua transcendência. Tudo que a gente faz vai incomodar alguém. E aí, o que a gente faz? Aprende a conviver no meio de gente que não gosta da gente. É ruim ou é bom? É ruim, mas trata o nosso ego. Aprofunda as nossas raízes. Amém? Deus está falando para você ficar, porque Ele vai te ensinar a dar valor às coisas que não têm preço. Então, se você está em algum lugar onde as coisas não estão andando bem, aonde você está sendo esmagado, eu quero te dizer que esse é o melhor cenário para Deus te dar crescimento. Fica, porque Deus tem propósito ali. Amém? A estação que você mais cresce na vida é a estação que você é prejudicado. Você não cresce em roda de samba. Você não cresce em churrasco, em pizzaria. Você cresce quando você é roubado, quando você é traído, quando você não tem dinheiro, quando você não tem amigos. Você cresce quando você não tem saúde, quando a porta se fechou, não tem mais porta nenhuma aberta. E aí você tem que crescer. Nós crescemos debaixo de dificuldade. Amém? Por isso que o Evangelho não é um romance, o Evangelho é uma realidade. Bem-vindo à realidade da vida. Mas fica tranquilo, irmão, porque se Deus permitiu a traição, é porque Ele tem pessoas leais para colocar na sua vida. Se Ele permitiu a porta fechar, é porque Ele tem portas maiores abertas. Se Ele permitiu o dinheiro acabar, é porque Ele vai te ensinar a ter muito lá na frente. Se Ele permitiu a enfermidade, Ele está te dando o valor do sabor da vida. Descansa. A gente só cresce apanhando. A gente só cresce na porrada. Eu preguei domingo passado. A dor nos faz refletir. A gente só reflete quando está sentindo dor. Está doendo. Aí ela nos leva a uma reflexão. E hoje eu vim dizer para você aqui que Jerusalém é um campo de treinamento para você estar. Deus vai podar as áreas que não servem para você sair, mas vai sair debaixo de uma outra visão. Jerusalém é a lima de Deus na sua vida, sabe? Essa situação mal resolvida é a lima de Deus na sua vida. Esse lugar que você não quer estar é a lima de Deus na sua vida. Essas pessoas que estão te rodeando, te prejudicando, é a lima de Deus na sua vida. Se Deus te mandou ficar em um lugar, é porque você ainda não está preparado para sair. Pastor, mas eu quero sair, eu tenho dinheiro para sair, eu tenho um recurso para sair. Mas o que adianta você sair sem a direção de Deus? Você pode ter o que você quiser ter, sem a direção de Deus você não tem nada. Você que serve a Deus. Se você não serve a Deus, não serve para você. Isso aqui é só para quem serve a Deus. Para quem serve a Deus, dar um passo errado é cair. Por isso, quando você for tomar uma decisão, você tem que pegar a Bíblia e ler a Bíblia. O que eu faço aqui? Deixa eu consultar o meu pastor. Deixa eu consultar o Espírito Santo. Deixa eu consultar minha esposa, meu marido. Deixa eu consultar alguém que tem convívio com o Espírito de Deus. Deixa eu consultar a boca profética. Deixa eu consultar quem pode dar direção para a minha vida. Você não pode sair de um lugar para o outro sem consultar o Senhor. Nem que seja mudar de uma casa pequena para uma maior, ou de uma maior para uma menor. Nem que seja trocar seu carro. Tudo que você faz na direção de Deus. Porque quando você faz na direção de Deus, amados, as coisas podem até complicar no meio do caminho. Mas olha, Deus complica, descomplica, depois explica por que complicou. Recebe essa palavra. Tudo que Deus está gerando na sua vida não vai ser exposto fora do tempo. Toda vez que você é exposto fora do tempo, a bênção se transforma em maldição. Então ficar é obedecer. E obedecer é o passaporte para subir de nível. Jesus diz aos discípulos: fica em Jerusalém. Mas é ruim estar aqui, mas fica. Quanto tempo eu fico em Jerusalém? Ele diz, o texto fala: até que do alto
eu seja revestido de poder. O que você quer dizer com isso, bispo? Eu quero dizer o seguinte, que você deve ficar até que do alto você receba poder, e poder de Deus é direção de Deus para o caminho que você tem que traçar. Eu tenho que sair cheio do poder, eu preciso sair cheio de unção, eu preciso sair revestido de poder, revestido de autoridade, revestido com as armaduras de Deus. Eu saio de um lugar para o outro, eu transiciono de um lugar para o outro, eu posso até sair de um bairro para o outro, um trabalho para o outro, uma casa para outra, de um CEP para outro CEP, mas eu saio cheio de poder, porque Deus nos ama, Ele não vai nos tirar de um lugar para o outro vazio, Ele nos migra para um lugar mais cheio. Por que cheio? Porque Ele sabe que se a gente está cheio do poder de Deus, a gente está cheio da direção de Deus. Agora, sabe o que me impressiona? É que hoje as pessoas, elas saem de um lugar para o outro e saem sem o revestimento de poder, saem sem direção. E sair sem direção é sair para ver a história ser sepultada. Querido, se até os discípulos tiveram que esperar, imagina eu e você. Não é que você não veio hoje, não, vou falar para o pessoal que está online. Vou dar mais uma chance, hein? Se até os discípulos tiveram que esperar, imagina eu e você. Tem gente que nem saiu das fraldas ainda. E já quer andar por onde nunca deveria ter andado. Sabe qual que é o conselho de Deus para essa mãe na sua vida? Espere o tempo que for necessário para as portas abrirem. E não se antecipe tentando arrombar nenhuma delas. Pode demorar 1 ano para a porta abrir, 2, 3, 4, 5 ou mais. Espera. Espera que ela vai abrir. E quando ela abrir, você entra com ela. Só que você não entra sozinho. Você entra acompanhado. E diz em Apocalipse, aquele que abre a porta, ninguém fecha. E aquele que fecha a porta, ninguém abre. Eu estou todo arrepiado, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não vai ser expulso fora do tempo. Deus está preparando lugares novos para vocês experimentarem. Só que em nome de Jesus, é até que do alto sejais revestidos de poder. Até que é do alto, você vai entrar naquela empresa nova, naquele espaço novo, ganhando aquele trabalho abençoado, mas você vai entrar cheio de revestimento e cheio de poder. Você vai migrar daquela casa para outra, mas aquela casa vai ser muito mais abençoada, porque você vai entrar ali dentro cheio de poder. Porque Deus é o Deus que nos transiciona revestido de poder. E às vezes Deus vai nos deixar em Jerusalém. Irmão, eu já passei por tanta Jerusalém que eu não queria estar. Eu nunca vou esquecer que eu morei em um condomínio aqui, só não vou citar o nome, porque vai que você more lá. Mas eu morei num condomínio aqui e era Jerusalém na minha vida. Eu vinha para o culto com a Luana, chegava em casa, vou tomar banho. Quando eu ligava o chuveiro não tinha água. Eu falei, será que acabou a água? Você pagou a água, amor? Não, eu paguei a água. Eu bati na porta do vizinho, tem água aí, tem água aqui. Batia no outro, tem água aí, tem água aqui. Falei, meu Deus, só não tem água na minha casa? Aí quando eu ia no relógio, eu desligava a minha água. Falei, rapaz, 20 casas no condomínio, só desliga a minha. Era a minha Jerusalém. Eu sem fazer nada estava incomodando. Porque às vezes você não faz nada. Antes você fizesse. É ou não é? Se fizesse um funk lá, 3 horas da manhã, aí o vizinho desgramado, vou desligar a água, mas nem isso tinha. Aí uma vez eu fui colocar a cadeirinha da minha filha, a minha esposa lavou, fui colocar a cadeirinha na porta da minha casa para secar, tomei uma multa. Não pode deixar a cadeirinha infantil secando na porta da casa. Falei, meu Deus, vou colocar onde para secar isso aqui? Aí o síndico, peguei ele um dia também, falei, agora eu vou ficar de olho nele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Estava chovendo, ele colocou 10 baldes na frente da casa dele para colher água. Falei, vou pegar ele agora. Acabou a chuva, fui lá.
Aí ele saiu, eu falei, pode fazer uma pergunta? Eu não posso colocar a cadeirinha da minha filha para secar, mas você pode colocar balde de água para colher chuva? Deu um nó na mente dele, ele não entendeu nada. Aí eu falei, Deus, não quero mais ficar aqui não, preciso ir embora. Mas tive que ficar. E quando eu fui sair ainda, aí o dono da casa falou, você vai ter que ficar mais um mês. Eu falei, desgramado. Quase te chamei. Aí eu falei para ele, você quer que eu fique mais um mês? Isso aqui é cárcere privado. Tenho 2 filhos, vou te processar. Ele falou, não, aí pensando por esse lado, você pode sair. Mas eu não queria ficar ali. E tem hora que você não quer ficar no lugar. Mas Deus fala, você vai ficar. Qual é a sua Jerusalém hoje? É uma casa que você não quer ficar mais? É um relacionamento que... É uma empresa que você trabalha, mas... Qual é a sua Jerusalém? São amigos que já não acrescentam mais em nada? Qual é a Jerusalém da sua vida hoje que você tem que ficar? E Deus está usando a minha vida para dizer para você, o tempo de sair da geografia que você está, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Mas Ele não vai te tirar de lá com pendência, doente. Não. Ele está te ensinando a conviver no meio das cobras, das víboras, para você sair de lá com saúde. Amém? Fica até que do alto sejais revestidos de poder. Eu conheço muita gente que está com a vida destruída, sabe por quê? Porque saiu de um lugar para o outro sem direção de Deus, sem orientação de Deus. Se você quer sair de um lugar para o outro, irmão, você tem que aprender a esperar. E aí eu vou terminando. Fica em Jerusalém. Por quanto tempo? Até que do alto. Ainda esse mês, você vai receber direções de Deus, para você tomar iniciativas em projetos, para você tomar direções familiares, para você tomar direções empresariais. Ainda esse mês o Senhor, porque esse é o mês 7. O mês 6 é o mês do homem, o 6 representa homem, o 7 representa Deus. Esse mês vai ser o mês que Deus vai te dar direções, muitas direções. Você vai ouvir Deus falando nitidamente, através de louvores, através da boca do seu pastor, através de pessoas na rua, através da Bíblia, através de palavras, porque esse mês é mês de direção. Esse mês é mês de direcionamento. Recebe isso, até que do alto sejais revestidos de poder. O que ele está dizendo? Se você fica onde você não quer ficar, você vai receber o que muitos não receberam, que é o poder. É o poder que vem do alto. Irmãos, o homem pode te dar autoridade, o homem pode constituir a você poder, mas não existe nada mais gratificante do que você ter a autoridade que vem do céu. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. Todos estavam ali reunidos na oração, e na oração eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu sinto o cheiro de terra molhada por aí. O Senhor vai enviar um avivamento sobre nós. O Senhor vai enviar um avivamento sobre essa comunidade. O Senhor vai enviar um avivamento sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre os teus negócios. O Senhor vai enviar avivamento derramado do Espírito Santo sobre todas as nossas vidas. Fique em Jerusalém até que do alto receba a direção para sair de Jerusalém. Mas eu saio com poder. Você pode ter entrado aqui dentro hoje e estar com a vida toda bagunçada, destruída, ferido. Você pode ter entrado aqui dentro hoje cheio de desejo no seu coração, decidido tomar decisões. Só que o Espírito Santo está dizendo para você assim: vem para a oração,
vem para a oração, porque na oração eu vou derramar poder sobre a sua vida. Eu vou te esmagar, porque é só esmagando a rosa que ela dá perfume. Eu vou te esmagar, porque é só esmagando a cana que ela dá açúcar. Eu vou te esmagar, porque é só esmagando a azeitona que ela dá azeite. Vem para a minha presença, porque o diabo é assim: primeiro ele te exalta, depois ele te abate. Deus não, primeiro ele te esmaga, depois ele te exalta. Aleluias. Deus está nos esmagando, irmão, para recebermos mais de Deus. E aí quando você entra no lugar que você tanto queria, você não fica embebedecido com aquele ambiente. Você fala, aqui é bom, mas o que eu passei com Deus foi muito melhor. Eu vou fazer um apelo aqui rapidinho, termino aqui. Algumas pessoas aqui precisam fazer transições na vida. Talvez não são todas. Pastor, eu preciso tomar decisões importantes, transicionar, eu preciso de mudanças na minha vida. Mas eu não posso tomar decisões assim importantes sem o poder que vem de cima. Você precisa desse poder. Esse poder vai transformar a sua casa, vai transformar a sua vida. E eu quero pedir para você ficar em pé. E em 5 minutos eu quero fazer uma oração especial para você aqui. Eu quero chamar aqui à frente só quem precisa fazer transições. Pastor, eu preciso transicionar. Eu preciso entender o meu tempo de estar no lugar. Eu preciso compreender a real situação que eu estou. Eu quero fazer uma oração especial para você. Porque você vai sair debaixo do poder de Deus. Aonde você está? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração especial por você hoje. Pastor, eu preciso transicionar. Eu preciso sair de um lugar para o outro, mas eu preciso dessa direção. Talvez você quer mudar de trabalho, talvez você precisa mudar de casa, talvez você precisa mudar de relações, você precisa mudar de ambientes. E a palavra na sua vida nessa